Ontem repercutiu bastante, né, uma notícia aí que grandes gestoras estão preocupadas com o cenário de fundamentos aqui no Brasil, inclusive zerando posições na Bolsa Local, procurando outras oportunidades. E chama a atenção que a gente está num momento de expectativa, com talvez um rally se avizinhando aqui ou se estendendo dos últimos ganhos que a gente teve em agosto. E nesse momento a gente vê, por fundamentos, ou pelo menos na interpretação desses grandes gestores, os fundamentos não estão favoráveis. Como que você interpreta, ou como que você analisa, né, essa discussão sobre fundamento no Brasil e a necessidade da gente ter algum tipo de melhora nesses fundamentos para ter mais exposição, sendo que a gente está com o mercado na iminência aí de poder viver bons ventos, inclusive vindos do exterior. Como que você analisa esse cenário? O que você pode falar para a gente dessa repercussão e dessa discussão a respeito do fundamento do Brasil estar tão deteriorado assim a ponto de nem os gestores locais procurarem essas oportunidades? Eu acho que muito dessa questão do posicionamento dos gestores vem por conta desse rally fora de época que a gente vivenciou, né, agora em agosto, que é um mês atípico. Agosto geralmente é um mês péssimo para o mercado, e a gente acabou tendo uma alta da Bolsa, mesmo com condições de juros ainda abrindo, né, a continuidade da abertura da curva de juros, o que seria o investidor pedindo um prêmio maior por conta de aversão a risco, a dificuldade do real de competir com o dólar. Eu acho que aqui a gente tem uma caixinha, né, um assunto delicado de se tratar, não só para a questão de mercado, mas para a questão econômica também, porque a gente sabe o repasse que isso tem para preços principalmente. Mas é o que você falou, Felipe, é difícil a gente olhar só os dados e ter uma posição pessimista, porque não traz, né? Hoje de manhã eu estava observando o IPCA-S, que traz ali a medição da quadra-semana, né? Que trouxe um IPCA um pouco maior, mas o IGPM, que é a inflação ao produtor, e que é onde a gente tenta mapear esse impacto do dólar primeiramente para preços, trouxe um arrefecimento novamente, né? Traz uma queda em comparação às medições anteriores. Então, a gente está meio dividido porque os riscos eles são eminentes, e aí falando de fundamentos, de fato, se você olha a teoria, por conta dessa depreciação do real, a gente deveria, né, ter uma questão problemática econômica, mas dado após dado mostra uma economia forte. A gente tem mercado de trabalho aquecido, continuidade de mercado de trabalho aquecido, a diminuição da taxa de desemprego aqui no Brasil o termômetro maior que a gente utiliza, mas se você olhar por vagas, né, era para ter entregue muito menos vaga do que o CAGED entregou na última medição. Então, a gente tem ainda essa medição de mercado de trabalho aquecida. O PIB que praticamente consolidou um crescimento, né, total ali do ano, só no primeiro semestre, mas a gente espera antecipação desse movimento também, ou seja, né, daqui para frente uma entrega menor de atividade. Por conta disso, as empresas também vão refletir esse movimento. No entanto, é no preço baixo que a gente geralmente tem a entrada de fluxo que acontece nesse período do segundo semestre, e bolsa respondendo muito bem no final do ano, por conta dessa movimentação de entrega. E aí, falando de entrega de empresas também, que também mostra esse qualitativo melhor para o Brasil, é a questão dos últimos resultados. A gente teve praticamente a última medição de balanços, na média, uma melhora correspondendo a esse nível de crescimento da economia brasileira, né? Daqui para frente a gente vai ter sim um ajuste de tudo isso, porque a economia não consegue ficar por muito tempo, permanecer por muito tempo em níveis de aquecimento expressivos como a gente está vivendo, né? Mas, por outro lado, também ver a inflação com essa quantidade de níveis, quantidades de eminências de risco impactando ela, e ainda assim o IPCA trazer esse arrefecimento frente às medições anteriores, deveria mudar essa percepção de aversão a risco por conta dos gestores, né? Sim, vemos um mercado muito pessimista, principalmente colocando a pressão nos juros, né? Expectativa atrás de expectativa. Tem a questão propriamente dito do cambial, como eu disse, que é uma caixinha que a gente agora olha com muito mais atenção. O Banco Central também já vem alertando esse movimento nos documentos, e que trouxe essa preocupação para nós, esse prolongamento, né, da depreciação cambial, do dólar pressionando aqui a moeda, e não só por vetores internos,
mais por vetores externos também, né? A economia global muito desafiadora, vamos colocar essa palavra assim, acho que explica bem, e que os gestores também olham muito para fora, né? E com isso atrapalha um pouco a expectativa do fluxo retornar. Mas a gente também está vendo o fluxo melhorar, ou seja, né, pela teoria e pelos fundamentos, não deveríamos estar vivendo a conjuntura econômica que estamos agora. Mas o que vale é como a economia responde, né? Porque as empresas vão responder a esses números, né? A esses resultados. Também vai ser o resultado das empresas no final. Então, acho sim que o mercado está um pouco com medo de entrar nas posições agora, visto para frente, né, olhando de fato, desconfiando dessa conjuntura mais positiva, mas também precisamos lembrar que os gestores fizeram muito ajuste de posição com essa alta da Bolsa que teve, né? A gente também teve realizações importantes e com isso você tem um fluxo mais livre agora e que de alguma forma tem que alocar, né? A gente viu grandes gestores falando de call internacional, mas é o mesmo gestor que também está averso a risco por questões de conjuntura macroeconômica global, de desaceleração de atividade, perdão, né? E já avisando que o prêmio de risco ele vai começar de fato a diminuir, né? Então é confuso para a gente olhar essas duas diferenças, né? O fundamento deveria apontar algo de menor, assim, menos positivo, mas os números continuam correspondendo, né? Fica um pouco confuso. Mas sim, a questão de posição de mercado, percebo que está muito mais pessimista do que a entrega da conjuntura macroeconômica, Felipe. Maravilha, Ariane, agradeço demais sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Até a próxima, uma ótima terça para você.